Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Hoje a nossa aula, meus amores, vai ser de história. Então peguem, por favor, o nosso livro Ativamente, quarto bimestre, página 183. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o museu. Já vimos, né, esse conteúdo em nossas aulas anteriores, tá bom? E hoje vamos falar mais um pouquinho, né, sobre o museu. Vocês já estudaram neste ano o tema museu, não é isso? Já estudamos esse ano o tema museu. Vamos recordar? O museu é o local em que se guardam os objetos antigos, como obras de arte, relíquias da história, o que aconteceu no passado, não é isso? Aqui abaixo nós temos a imagem do Museu do Índio. Pesquise sobre o Museu do Índio. Você vai pesquisar, fazer uma pequena pesquisa sobre o Museu do Índio, tá bom? Desenhar o que achou de mais interessante na pesquisa. Então, observe, essa linda imagem aqui, não é isso? É a imagem do Museu do Índio. Você vai fazer uma pequena pesquisa sobre o Museu do Índio. E nesse espaço aqui você vai desenhar o que você achou de mais interessante nessa pesquisa. Então você vai fazer uma pequena pesquisa sobre o Museu do Índio e conhecer mais um pouco, né? Como eles viviam, como eram as suas casas, o que eles comiam. O Museu do Índio é uma instituição que abriga um acervo muito grande, né? Possui mais de 20 mil peças, né? Milhares de registros audiovisuais, né? Mais de 1000 horas de vídeo com os índios, né? Imagens atualizadas, né? Possui milhares de registros fotográficos, mais de 200 mil registros fotográficos, né? Históricos, desde a época do Rondon até os dias atuais. Nós exibimos hoje aquilo que os índios estão produzindo hoje, né? E num diálogo permanente. Eles não só nos trazem os produtos como peças, como filmes, como registros sonoros, mas eles também nos ajudam a montar as exposições. Eu trouxe os meus alunos para conhecer mais o sangue que na verdade está entranhado em nós também, que é o dos índios e que é dono das terras brasileiras. Nós viemos aqui hoje para visitar o Museu do Índio. Eu achei uma exposição com bastante conteúdo, as placas assim explicando os objetos, os carimbos com os desenhos que eles faziam, as coroas, as vestes. Achei bem legal, as bolsas também achei bem legal. Yeah.
Museu Afro-Brasileiro, Parque do Ibirapuera, São Paulo. Aqui nós temos a imagem do Museu Afro-Brasileiro. O Museu Afro-Brasil no Parque Ibirapuera mostra as influências africanas no país, além da história convencional. O acervo valoriza o protagonismo dos africanos e afrodescendentes em diferentes áreas do conhecimento. É inegável a influência dos povos africanos no Brasil. Para onde olhamos no Museu Afro-Brasil, vemos o nosso reflexo na religião, arte, cultura, um acervo distribuído por 11 mil metros quadrados. Quando a gente estuda história do Brasil na escola, normalmente o papel dos africanos e afrodescendentes fica muito relegado à escravidão. Isso é o ponto de vista do colonizador. Mas o papel, o objetivo deste museu é recontar essa história do ponto de vista do próprio povo, que é detentor da sua própria história, dono de saberes, valores, cultura, tradições e arte. Esse museu ele busca trazer essa dimensão do protagonismo, seja ele africano, seja ele afro-brasileiro. Protagonismo no conhecimento técnico e tecnológico de materiais como madeira, como ferro, como cobre, como ouro, processos de trabalho, conhecimento sobre plantas, conhecimento todo sobre um cosmos que dão sentido à vida humana em sociedade. As peças falam de nações africanas soberanas, de reis e cavaleiros, alegoria que aparece nos festejos populares comemorados em diversos estados brasileiros. Também há obras de artesãos, artistas barrocos, pintores e escultores. Cultura que, apesar da tirania, preservou suas raízes que rebrotaram. O que você mais gostou? Das coisas dos quadros, as pinturas. Eu gostei muito. Te surpreendeu bastante? Muito, e é um lugar muito grande, com as exposições que estão aqui hoje estão maravilhosas. A exposição permanente se divide em 6 núcleos temáticos. Perpassa desde religiosidade afro-brasileira, passa pelas festas do sagrado e profano, passa pela história e memória, passa também pelo trabalho e escravidão. Todo o segundo andar do museu ele é abraçado por artes que vai desde o século XVIII até artes contemporâneas. Quando foi inaugurado em 2004, o museu contava com cerca de 2.000 obras. Atualmente possui 10.000 peças. O museu ele traz essa representação num país que tem mais de 50% de sua população autodeclarada negra, que no Brasil, no caso, são os pardos e pretos. Então, essa herança africana ela se dá também nos corpos que povoam esse país continental que é o Brasil. Eu tô achando muito legal, né? É muito importante para a gente entender o nosso passado, né? E entender a necessidade ainda de hoje a gente ter essa noção de sociedade, né? Tipo, das pessoas negras e a dificuldade que elas enfrentam até hoje. Então, assim, é muito importante, né? As pessoas virem visitar, olhar direitinho como é que foi, entender tudo que eles passaram, as coisas que eles fizeram, como eles agiam, viviam. É muito importante. A gente faz parte, a gente é descendente deles. E a gente precisa conhecer toda a cultura diversa que existe nesse país. Pavilhão Japonês, Parque do Ibirapuera, São Paulo. O pavilhão japonês, ele homenageia a cultura japonesa. É uma das atrações que o local oferece à comunidade e visitantes. Página 185, Museu da Língua Portuguesa, Estação da Luz, São Paulo. Aqui nós temos o Museu da Língua Portuguesa, né? Ele homenageia escritores brasileiros que nos lembram o passado com suas obras literárias. Aqui nós temos o Museu Oscar Niemeyer, fica em Curitiba, Paraná. Nesse museu encontramos obras de arte, pinturas, fotografias, esculturas e outras obras de artistas brasileiros e estrangeiros. O Museu Oscar Niemeyer recebeu esse nome porque o prédio foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Página 186.
Museu do Amanhã, Pier Mauá, Zona Portuária, Rio de Janeiro. Aqui nós temos o Museu do Amanhã. Alguém já foi visitar o Museu do Amanhã? Vocês conhecem o Museu do Amanhã, que fica aqui na Zona Portuária, no Rio de Janeiro? Se você tiver a oportunidade, né, vá visitar o Museu do Amanhã com a sua família. É um excelente passeio, né? Construção pós-moderna, ícone da identidade local e cultura da cidade do Rio de Janeiro. Foi erguido ao lado da Praça Mauá, na zona portuária. Trata-se de um museu de artes e ciências e conta ainda com mostras, né, que alertam sobre os perigos das mudanças climáticas, da degradação ambiental e do colapso social. O prédio foi projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Então aqui nós temos algumas imagens do Museu do Amanhã, que fica, né, na Praça Mauá, Zona Portuária, Rio de Janeiro. A Praça Mauá, até pouco tempo atrás, era um grande canteiro de obras, mas a praça ficou pronta em setembro e agora o projeto símbolo da revitalização aqui da região portuária do Rio, o Museu do Amanhã, finalmente ficou pronto depois de 4 anos de construção e muitos atrasos. O projeto é do arquiteto catalão Santiago Calatrava, que a gente veio conhecer. Essa vista aqui de dentro do Museu do Amanhã, a Baía de Guanabara e um espelho d'água com uma escultura do americano Frank Stella. Esse museu é inspirado em outros museus de ciências do mundo, mas o conceito é diferente. A ideia não é ser exatamente, estritamente um museu de ciências, e sim usar informações, base, fato científico para embasar toda a exposição que está aqui. E a ideia é responder 5 perguntas fundamentais que sempre foram feitas. Onde estamos, de onde viemos, quem somos, para onde vamos e como queremos chegar lá. Pensar nos possíveis cenários futuros e provocar as pessoas com as possibilidades futuras. Então, a exposição começa por um espaço que é chamado de Portal Cósmico, onde se vê um vídeo que é uma montagem de 8 minutos feito pelo diretor de cinema Fernando Meirelles, mostrando mais de 13 bilhões de anos de vida na Terra, passando pela formação do sistema solar, formação do Sol, aspectos culturais da vida na Terra. E a partir daí se percorrem 5 espaços que foram desenvolvidos em torno dessas perguntas centrais da exposição. E a parte central da exposição é a área que retrata o presente, a era presente, o antropoceno. E essa área é composta por colunas enormes com telões, mostrando o tempo inteiro informações presentes, informações atualizadas às vezes em tempo real. Como, por exemplo, quantos nascimentos aconteceram hoje, quantas mortes aconteceram hoje, qual é a quantidade de emissões de carbono no dia de hoje na Terra. E o objetivo é conscientizar as pessoas, provocar as pessoas que vierem visitar o museu, como diz o diretor-geral aqui da instituição, Hugo Barreto. Eu acho que é um museu que transita de forma aguda nas questões graves que estão ocorrendo no mundo e também transita de uma forma positiva sobre o que nós podemos fazer para construir um mundo melhor.
Ângela vai pedir para vocês pegarem, por favor, o nosso livro NET Saber, quarto bimestre, página 30, lição número 6. 1. Façam uma pesquisa sobre o Museu Afro-Brasil São Paulo. Pode escrever, desenhar ou colar imagens. Então você vai fazer, tá bom, uma pequena pesquisa sobre o Museu Afro-Brasil, que fica em São Paulo. Você pode escrever, pode desenhar ou colar imagem, ok? O que eu sei sobre o Museu Afro-Brasil? Então você vai colocar nesse espaço aqui, ó, bom? E você pode, né, escrever, desenhar ou colar imagens. Página 31, lição número 7. Faça uma pequena pesquisa sobre o Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro. Você também pode escrever, desenhar ou colar imagens, ok? O Museu do Amanhã em detalhes. Então, aqui nesse espaço, você vai fazer uma pequena pesquisa sobre o Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro. Você pode escrever, pode desenhar ou colar imagens. Então, meus amores, qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a tia vai ajudar com as nossas atividades, ok? Beijos para vocês, bom final de semana e até a próxima aula!